Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, é com grande alegria que nós estamos estudando as obras de André Luiz. Esse programa tem por objetivo estudar os 13 livros, e é o nosso objetivo, sobre as obras de André Luiz, falando do mundo espiritual. Nós estamos estudando o terceiro livro, Missionários da Luz, na qual esse capítulo, que é o capítulo 2, sobre a epífise, vamos dividir em duas partes. Hoje temos um convidado especial, o nosso irmão Dr. João Braz. Dr. João Braz é ginecologista, é médico da nossa instituição e nós tratamos carinhosamente de João ou Joãozinho. Tornou-se um grande amigo na seara espírita, é filha de uma grande amiga, Dona Aldaísa, pela qual foi uma amiga que eu conheci assim que adentrei ao movimento espírita na cidade de Itatiba, São Paulo. Nos tornamos grandes amigos. O Dr. João já morava fora, estava estudando ainda quando eu conheci a nossa irmã Daísa, e depois disso nós passamos a morar perto e o Dr. João veio trabalhar conosco e hoje vai falar desse tema tão importante que é a epífise, a glândula ou conhecida também como pineal. É interessante que nós vamos tratar desse assunto, mas vamos relembrar que no capítulo anterior, Alexandre chama a atenção de André Luiz para um médium de psicografia. Ele pediu para que André Luiz olhasse no cérebro, mentalizasse o cérebro do médium, aguçasse os seus dons mediúnicos e ele percebeu a função da epífise, que agora então vem esclarecer a Alexandre um pouco mais da importância desse órgão. Mas antes disso, eu vou cumprimentar o André Luiz e também cumprimentar na sequência o nosso irmão Dr. João Braz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Hoje, tendo o nosso querido Dr. João aqui conosco, saudamos o nosso telespectador, que com tanto carinho vem nos acompanhando. Que Deus nos abençoe em mais este programa. Olá, meus amigos. É um grande prazer poder estar aqui com esses queridos amigos Sérgio e André, podendo falar um pouco mais dessa doutrina e sempre aprendendo, pois essa doutrina não para, ela é contínua, o aprendizado é eterno e estamos nessa vida para aprender. Muito obrigado pelo convite, espero poder colaborar com vocês. O André vai começar a leitura para nós e nós vamos conversando e o Dr. João vai falando a parte científica, como é que a ciência até então via a glândula pineal, ou seja, a epífise, e como é vista depois de 1945, através do livro Missionários da Luz, onde André Luiz, através das mãos iluminadas de Chico Xavier, deu uma grande contribuição. Capítulo 2, a epífise. Enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera, para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formulavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre, segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil, não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força
relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Aqui, André, nós temos um campo vasto para nós estudarmos. O nosso Dr. João Braz vai explicar um pouco para nós, segundo a visão médica, para nós irmos nos adentrando na visão espiritual. É importante nós relembrarmos que Chico Xavier, através do espírito de Dr. Carlos Chagas, que foi um grande cientista, que assinou como pseudônimo André Luiz, deu uma contribuição maravilhosa, porque depois o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um médico da USP São Paulo, ele então tirou o título de doutorado em cima dessa tese de André Luiz, falando sobre a glândula pineal ou a glândula ou a pineal. Doutor João, como é que a ciência vê essa questão? Então, meus amigos, a glândula pineal é uma pequena glândula localizada no meio do cérebro. Também conhecida simplesmente como pineal, ela produz um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio, a melatonina é um hormônio derivado da serotonina que faz o controle do sono. Desde o século XVII, René Descartes tem considerado a glândula pineal, vem estudando ela, e considerada a glândula pineal como a ligação entre o corpo e a alma. Isso aí foi estudado e foi explicado posteriormente, na década de 1940, por Chico Xavier, através do grande espírito de André Luiz. Interessante, doutor João, que a gente começa a perceber, querido André Luiz também, que está conosco nesse programa, o avanço que a ciência recebeu com essa mensagem, porque ela não é simplesmente uma glândula que definiria se o espírito seria o sexo de um homem ou de uma mulher, de um menino ou de uma menina, mas teve um desdobrar maior, é o chamado por André Luiz o órgão da vida, porque ela vem definir as partes sexuais ligado até a nossa questão genésica, que é o nosso órgão sexual, onde tem as nossas energias, e também ela vem por uma condição mediúnica. Se apresenta como uma pinha, Dr. João vai falar, é como se fosse uma pirâmide fechada, e quando a mediunidade está ativa, ela fica como uma pirâmide aberta. Então, Dr. João, a gente percebe que isso tem uma participação muito importante para o movimento espírita, não é? Devido à ascendência da glândula pineal sobre o sistema endócrino, ela tem uma relação muito importante e desempenha um papel importante sobre a parte sexual. Isso aí é o que vem sendo estudado e hoje em dia é na parte espiritual e hoje já está sendo aceito na parte concreta pelos estudiosos da medicina. Então vamos dar continuidade para os comentários. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio. Aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade. Falou. Também passei pela mesma surpresa, noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. É interessante, Dr. João, querido André Luiz, querido telespectador da TV A Caminho da Luz, é que nós começamos a perceber que André Luiz, Dr. João, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, que ele não era um homem comum, ele foi Dr. Carlos Chagas, praticamente um dos maiores médicos cientistas que o Brasil e o mundo já conheceu, trazendo uma descoberta maravilhosa sobre uma doença que se intitulou com o seu sobrenome, doença de Chagas.
Então, a gente começa a perceber a perplexidade, Dr. João, que Carlos Chagas encontrou, porque ele, em vários momentos dessa obra, ele diz assim: eu pensava que conhecia alguma coisa da área médica humana e eu começo a perceber que estou muito distante com os meus conhecimentos. Isso tudo é muito interessante, né, Dr. João? Sim, olha, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira defende em pesquisas que a glândula pineal trabalha de forma análoga à antena dos telefones celulares, para sinais eletrônicos, lógico. Ela é capaz de captar as informações por ondas eletromagnéticas devido à propriedade dos cristais de apatita e as convertem em estímulos neuroquímicos. Ou seja, é uma glândula extremamente importante, não só para o corpo humano, mas para o espírito também. Dr. João, você acredita também que com essa descoberta e com a ciência avançando a cada dia, nós teremos outros órgãos que, com certeza, poderão também trazer outras contribuições sem ser aquelas já conhecidas pela área médica? Pois é, como eu disse no início, a medicina ela não é 1 mais 1. Ela é eterna, ela muda todos os dias, cada dia se descobrem coisas novas. E o Espiritismo também é uma ciência, é uma doutrina, que é uma ciência em evolução. Chico Xavier já disse isso. Provavelmente, ou com certeza, vamos falar assim, que novas glândulas, novas antenas ligadas do corpo com a alma vão aparecer. Mas isso aí, muitos estudos estão sendo feitos e os espíritos vêm nos informar que estamos apenas no começo. Então nós observamos no início do capítulo de hoje este foco todo da epífise da glândula pineal, este estudo que André Luiz e Alexandre, utilizando da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, para nos informar o que até então, no ano de 1945, era uma novidade para o meio científico, para o meio acadêmico, para o meio da medicina. Hoje nós já vemos que André Luiz nos deixou inúmeras definições da finalidade desta glândula, que há menos de 100 anos atrás tinha apenas e tão somente a finalidade de distinguir o sexo que aquela criança teria na atual oportunidade reencarnatória. E aqui ele também nos fala de como é bonito um médium sério trabalhando com esta glândula aberta, como ela ilumina, como ela é um foco vivo de captar o pensamento dos espíritos. Aqui nós já estamos vendo uma conotação da glândula da mediunidade, quem abre esta oportunidade paralela a conversarmos, a comungarmos, a vivermos junto com o mundo espiritual. Nós estamos falando de um médium comum, que é esse caso que André Luiz e Alexandre estão estudando. Nós podemos imaginar como devia ser sublimado, por exemplo, a glândula pineal de Chico Xavier, este médium, para os padrões da Terra, perfeito que passou em nossos meios, sendo um filtro perfeito, recebendo as obras de André Luiz, de Emmanuel, as obras de Humberto de Campos. Eu recebi esses meses atrás uma mensagem do Paulo, que é o amigo, quem edita, quem filma os programas, de um estudo científico que foi feito a respeito das obras de Chico Xavier. E lá, cientificamente falando, foi provado que as obras de Humberto de Campos têm os sinais de Humberto de Campos quando estava vivo, que as obras de Emmanuel, todos os livros coincidem no mesmo estilo literário. É evidente que Emmanuel, André Luiz, Meimei, não tem como se pautar em outros escritores, ou com o estilo deles mesmo quando encarnados, já que nada eles deixaram quando estavam encarnados, como foi o caso de Humberto de Campos. Mas ali a gente vê que seria impossível uma mente humana
criar tantos estilos diferentes se não fosse médium. Simplesmente impossível, segundo aquele dado científico. Então nós vemos que todo mundo tem a glândula pineal, mas o modo que ela trabalha e a sua beleza diferencia do estado moral e intelectual de cada encarnado. Veja você, os cientistas, 60 anos depois da publicação do livro Missionários da Luz, estão verificando que as informações fornecidas por Chico Xavier, altamente complexas, são verdadeiras. Como pode uma pessoa com a baixa escolaridade que era considerado dar umas informações preciosas para a ciência? Isso eles têm certeza que tem influência dos bons amigos espirituais, como o grande André Luiz. É verdade, Dr. João. E além disso, acho que a gente poderia acrescentar também a questão reencarnatória, porque Chico também, para ter recebido uma obra desse naipe, logicamente Chico é o espírito da mesma envergadura desses espíritos comunicantes. Isso demonstra o processo reencarnatório que Chico adquiriu através do seu arquivo mental ao longo dos anos, conhecimento que desse a ele essa condição de fazer com que a epífise fosse muito bem trabalhada, como o André muito bem citou, o Dr. João já também fez uma bela colocação, para a gente entender que aqui há todo um projeto de organização para que viesse a terceira revelação. Um médium perfeito, com espíritos também com conhecimento perfeitos, para trazer para nós todo esse conhecimento. André, vamos ver um pouquinho mais para a gente avançar nesse estudo tão bacana que está ficando no dia de hoje? Vamos sim. Continua a leitura. Sem dúvida, acrescentei, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estado da indisciplina congênita da humanidade. No período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual, pré-existente à epífise, parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há de verificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se a criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido, fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento. Alexandre continuou. André, é muito interessante a gente analisar, Dr. João Braz, é muito interessante a gente analisar essa questão, porque eu gosto muito quando ele fala é a glândula da vida mental. E aqui nós vemos a propriedade de André Luiz. Eu fico imaginando, Dr. João, na década de 1940, onde a ciência ainda era bastante limitada comparada com a ciência da atualidade, na verdade, André Luiz vem colocar para nós o despreparo dos médicos no sentido de que, quando eu estudo apenas a parte do corpo e não estudo a parte espiritual, eu cometo vários enganos, porque muitas doenças são originárias, e hoje está sendo comprovada, pela questão espiritual. Então, ele fala até de Freud, que poderia ter contribuído, e muito, nós vamos ver ele falar de Freud nessa obra em vários momentos, exatamente chamando a atenção que poderia ter aliado
a psicologia dentro do aspecto também da espiritualidade. Logicamente, se completaria de uma maneira mais bela. Por isso que veio outros depois e foram completando esta obra. Interessante tudo isso, né, doutor João? A parte sexual, que você acabou de falar, que o André leu, é interessante. Na infância, a glândula pineal, ela é grande. Ela diminui de tamanho na puberdade. No adulto, ela está até calcificada, é tão pequena. A produção de melatonina é grande na infância. Então, ela bloqueia o desenvolvimento sexual. Quando a glândula diminui de tamanho na puberdade, acontece esse desenvolvimento sexual da puberdade. Se você tiver um tumor na glândula e parar a produção de melatonina na infância, acontece a puberdade precoce. Por isso, sabemos que a parte sexual é totalmente dependente também da glândula pineal. É interessante, doutor João, e aqui, André Luiz, também a gente começa a perceber isso, que além dessa conotação importante, a gente podia relembrar também que é na puberdade que a mediunidade mais se desenvolve. Jovens estão vindo para o centro, e há uma coisa interessante, que essa puberdade está cada vez mais reduzindo de idade. Cada vez mais as crianças com menos idade estão vindo para o centro espírita, para o seu desenvolvimento, que é um desenvolvimento natural, onde os pais procuram um centro para tentar auxiliar aquelas crianças. Então nós observamos claramente o desenvolvimento da mediunidade na criatura humana. Não é apenas os espíritas que possuem essa glândula e não é apenas os espíritas que as ativa. Mediunidade está em toda parte. É verdade que a grande maioria das pessoas são médiuns e não sabem. Médiuns de uma intuição, médiuns de uma premonição, médiuns de uma ideia que do nada surgiu na sua cabeça e ela atribui isso à obra do acaso. Então nós vemos que é uma glândula que todos nós possuímos. É evidente que nem todos afloram, muitos não trabalham com ela, muitos não têm o compromisso da mediunidade, mas nas pessoas que trabalham com ela, uns são médiuns conscientes, outros são médiuns inconscientes. Então vamos dar continuidade na leitura. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam a existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético, de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades forças, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou: no entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. É interessante, doutor João, porque aqui o nosso querido doutor André Luiz, como um cientista natural que era, ele já começa a buscar, dentro da questão da embriologia, né, dos problemas de embriologia, ele vai então tentar buscar algumas coisas e Alexandre Spegg, não, vamos se concentrar apenas nos fatos que nós estamos mostrando a você da importância da epífise, da glândula pineal e qual é a sua funcionabilidade. Ela é tão importante que estudos hoje em dia, os estudos de hoje em dia, têm mostrado que ela tem função até sobre drogas e antidepressivos. Olha o nível que chega na glândula pineal.
Ou seja, temos muito que aprender sobre ela ainda. Então vamos caminhar já para o encerramento da leitura deste primeiro programa do capítulo 2, a Epífise. Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligado à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para as ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos em foco sagrado as forças criadoras, transformando-o em um imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialistas? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente em qualquer sentido da evolução determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. Eu gostaria de terminar minha participação aqui falando numa ligação, mais uma ligação da glândula pineal com o espiritismo. Madame Blavatsky, fundadora da Teosofia, no final do século XIX, relacionou a glândula pineal com o conceito hindu do terceiro olho. Essa hipótese da Madame Blavatsky pretende explicar fenômenos paranormais. Para muitos, para o espiritismo não, como a clarividência, a telepatia e a mediunidade. Por isso, essa glândula tem muito a nos ensinar ainda. Interessante, doutor João, que praticamente ela define a mediunidade, logicamente não num contexto mais amplo, apenas colocando alguns tipos da mediunidade, não aquilo que nós estudamos com Kardec, os 70 tipos de mediunidade, que foi mais além, e depois André Luiz vem definir que todas as mediunidades passam por esse órgão, mas logicamente a gente já percebe que desde o povo hindu já havia essa ideia do terceiro olho, que não deixava de ser a mediunidade. E já se falava, logicamente, um grupo muito pequeno de pessoas que estava centralizado na epífise, não é mesmo? Sim, com certeza. A mediunidade para nós, a gente consegue ainda explicar. E para a maioria da população, como que a gente vai fazer? Queridos amigos, nós estamos observando no capítulo de hoje, com a participação do nosso amigo Dr. João, como esta obra ela tem a nos acrescentar. Acrescentou no ano da sua publicação e ainda tem muitas coisas que a ciência tem a desvendar. Nós temos no Dr. Sérgio Felipe de Oliveira um expoente no estudo a respeito da glândula pineal.
mas nós sabemos também que ele começou um estudo, mas automaticamente não terminou. Não por falta de capacidade, nem por falta de empenho, mas tem muitas coisas que serão completadas apenas e tão somente quando o meio acadêmico, o meio científico, o meio da medicina e a humanidade de um modo geral tiver mais maturidade para o senso espiritual. Nos foi revelado o que poderia ter sido revelado. E não imaginemos que André Luiz disse tudo sobre a glândula pineal. Ele disse o que a sua época comportava e o que o meio iria comportar. Outras obras virão, outros médiuns virão, outros espíritos se comunicarão, ampliando o que André Luiz disse. É importante nós dizermos que André Luiz não disse tudo do mundo espiritual. Vou mais longe. As 13 obras que compõem falando da vida no mundo espiritual talvez corresponda a 10, 15% do que vem a ser o mundo espiritual verdadeiro. Tanto é que André Luiz falou de nosso lar para baixo. Nosso lar está na 4ª dimensão, que é umbral fino, já próximo da 5ª, que é a da ciência, da arte, da cultura, da música. Então nós vemos como ainda tem informações a serem vindas para a crosta, para a nossa dimensão. É interessante também, Dr. João, já estamos partindo para o final desse primeiro programa, não é? É interessante também nós analisarmos que o próprio Alexandre disse para André Luiz, nós não vamos fazer a comprovação agora, nós vamos soltar a teoria e depois cabe aos homens na Terra fazer com que isso possa ser comprovado. E só foi comprovado muitos anos depois, através de um sistema de modernização dos equipamentos, que foi possível fazer um estudo mais apropriado sobre a epífise ou a glândula pineal. Queridos amigos, nós vamos encerrar esse primeiro programa do capítulo 2º da epífise do livro Missionários da Luz, com a presença do nosso querido Dr. João Braz. Nós teremos um próximo programa que será sobre esse mesmo capítulo, a continuidade, para falarmos um pouquinho mais. Então nós vamos despedindo, um beijo carinhoso, que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. Muita paz em seus corações. E que a glândula pineal possa nos ensinar muito daqui para frente.